lançou o capítulo 155 de Gachiakuta e nós temos aqui finalmente ação. No caso, como que foi aqui a luta entre o Rudo e o Mimo, né? Aquela entidade que agora ele virou, sei lá, um deus. Como carambas também ele conseguiu vencer aqueles irmãos gêmeos e todo o resto dos limpadores assim tão facilmente. A ponto, inclusive, de deixar o Rudo ali numa situação assim que me parece que já era. Ele foi completamente derrotado. O pior de tudo é a Amo, como ela tem assim uma sorte incrível. Ela chega num momento assim bem peculiar que é justamente quando o Mimo tá acabando com o Rudo. Pra quem não tá entendendo nada, basicamente todos os limpadores ficaram ali enfrentando o Mimo, enquanto obviamente a Amo, que ainda não tinha controle total pelos seus poderes, etc, ficou ali de escanteio, digamos assim, juntamente com o Fu, somente esperando a merda acontecer. Só que daí então ela, devido a ter refletido e também não querer deixar o Rudo ficar sozinho lá e enfrentar o bicho, né, basicamente pensou que seria uma boa ideia voltar pra lá e tentar ajudar naquela luta que eles talvez pudessem ganhar, mas bom, analisando aquela situação, não dá. Resumindo, ela volta lá pra aquele campo de batalha. No meio do caminho ela encontra muita gente machucada, inclusive o próprio Zanka. Sim, o Zanka tá sendo acabado. A possibilidade dele sobreviver até que é grande, mas com alguns problemas que talvez ele vai levar isso pelo resto da vida, vamos descobrir mais pra frente. Enfim, ela chega naquele momento e enxerga essa cena onde o Rudo já tá derrotado. E basicamente lançou o capítulo 155 que, resumindo, mostrou ali como é que foi a luta, né? De como carambas o Rudo foi parar naquela situação ali, derrotado, completamente acabado. Mas enfim, já vou trazer aqui a review pra vocês, explicar tudo certinho, mas antes, obviamente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. Realmente, o verso de Gachiakuta está em completo risco, fora que o Rudo tá quase indo de F. O Mimo se tornou de fato o ser mais poderoso de Gachiakuta. Resumindo a luta dele contra os limpadores e o próprio Rudo, só dele fazer esse simples movimento com a mão, simplesmente arrancou e destruiu tudo que havia na sua frente, inclusive eles tiveram que agachar para não sofrer esse dano, enquanto ele somente ria e dizia o quanto aquilo era magnífico, dizendo que isso era tudo que ele queria, mas e além dos poderes físicos, né, e visíveis, um outro nível, no caso, um corpo invencível. Então, numa velocidade absurda, ele contornava todos os limpadores e simplesmente atacava eles, dizendo, agora deixe só eu fazer um teste, tá? Então, naquele momento, todos percebiam que o poder dele era imbatível e que eles teriam que somente desviar. Sim, a velocidade dele de um golpe para o outro é tão rápido que nenhum deles estava conseguindo contra-atacá-lo, menos, é claro, o Rudo, que estava conseguindo acompanhar ele de certa forma, usando principalmente a sua nova personarma, que seria o seu próprio traje. Naquele momento, ele consegue fragmentar parte dela para ir em direção ao Mimo e elas simplesmente começam a tampar o rosto dele com que ele não consiga ver. Ele então se pergunta, ué, isso foi fabricado? Eu não consigo tirá-lo da minha cara. Será que por acaso ele deu a essa jaqueta fabricada o poder de copiar e colar? No caso, o que eu acho que ele poderia ter querido dizer é que o Rudo consegue controlar a forma com que ela funciona. Tipo, por exemplo, fez esse formato aqui de, sei lá o que é isso, que inclusive utilizou aqui pra tentar cortar o Mimo de fora a fora. Só que assim, de nada adiantou. Ele só utilizou aquilo pra tirar aquele negócio da cara dele. Naquele momento, ele somente vira a sua mão em direção ao Rudo e utiliza um poder, mas tão absurdo que quebrou e assim, desintegrou tudo que tava à sua frente, inclusive o próprio Rudo, que levou em cheio. No momento, então, o Mimo diz, você deve estar morrendo, literalmente, de vontade de saber o segredo da minha força, e basicamente, o primeiro é ser efetivo ao utilizar o Watchman. Além disso, tem outra coisa muito importante, ele diz que tem a ver com saber você utilizar aqui, né, o poder do doador. Dito eu que ele esteja falando aqui, né, do Gantness, que tecnicamente que tá doando todo o seu poder pra ele tá utilizando, né, esse nível absurdo de força. Mas enfim, assim se encerra o capítulo 155 de Gachiakuta, deixando aqui uma pulguinha atrás da orelha do que carambas eles podem fazer pra vencer esse cara. Se o Rudo não deu conta, quem é que vai dar? O que dá a entender é que a Amo vai conseguir fazer alguma coisa. E talvez o próprio Corvus apareça e resolva toda essa situação. Até porque ele provavelmente é um dos caras, se não o cara mais poderoso de Gachiakuta também. Mas enfim, comentem aí o que vocês acham, deixa o like e me segue pra mais.